de Neemias. Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 4 a 11. Todos já acharam? Amém? Glória a Deus. Vamos ler? O Felipinho também já colocou ali, né? E sucedeu, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei, lamentei alguns dias, jejuei, orei diante do Senhor do céu. E disse: Te busco, ó Senhor, Deus do céu, o grande e terrível Deus, que guarda o pacto da misericórdia por aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Que agora estejam atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que possas ouvir a oração do teu servo, a qual oro diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos, e confesso os pecados dos teus filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti, tanto eu como a casa do meu pai temos pecado. Temos agido corruptamente contra ti, e não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os teus juízos que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te, rogo-te, a palavra que tu ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: Se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre as nações. Mas se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e praticá-los, então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, ainda assim eu os reunirei de lá e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali pôr o meu nome. Ora, estes são os teus servos e o teu povo, os quais têm redimido pelo teu grande poder e pela tua mão forte. Amém. Senhor, rogo-te que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos. Que sejam tementes a teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e concede-lhe misericórdia à vista de todo homem, porquanto eu era o copeiro do rei. Só para a gente entender um pouquinho, né, a história de Neemias. Essa história de Neemias aconteceu depois do exílio de Babilônia, né? Todo mundo sabe que o povo de Israel foi levado cativeiro a Babilônia e por lá permaneceu durante 70 anos. E depois desse período de cativeiro, eles retornaram. Muitos, aqueles que quiseram, retornaram para Jerusalém, e muitos ficaram lá, continuaram em Babilônia. Neemias, provavelmente, pela idade, ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu em cativeiro. Neemias não conhecia Jerusalém. Ele nunca havia estado lá em Jerusalém. Mas aí, quando o povo voltou, trouxeram a notícia para ele. Ele perguntou como é que estava o povo de Israel lá, como é que estava a cidade, e o diagnóstico foi: olha, está tudo derrubado, as muralhas estão caídas, tem brecha em tudo quanto é lugar, sabe, os portões de entrada da cidade estão queimados a fogo, o povo que está lá está vivendo em miséria, eles não têm recurso, não tem nada, eles mal estão conseguindo produzir o alimento, nem dinheiro para pagar os impostos ao rei eles têm. E aquilo afligiu Neemias de uma tal forma, e ele então, diz a palavra do Senhor, que ele começou a orar. Primeiro ele lamentou por um povo que ele não conviveu, mas ele se levantou para lamentar por esse povo. Ele chorou, ele orou e ele jejuou. Então, um dos pontos, né, algumas coisas eu detalhei aqui para a gente rapidamente falar. E assim como Neemias, a primeira coisa que a gente precisa entender, se a gente quer recomeçar
reconstruir algo novo em Deus, a primeira coisa que a gente tem que entender é encarar a realidade. Sabe, Neemias encarou a realidade. Ele encarou a realidade que ele estava vivendo naquele momento ali, e ele clamou para que aquela realidade fosse mudada. Sabe, ele intercedeu a Deus para que aquela realidade fosse mudada. E assim, uma das coisas que a gente precisa aprender, que quando a gente quer recomeçar de novo, reconstruir, algumas perguntas a gente tem que se fazer. Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu parei? Aonde foi que tudo começou a dar errado? O que foi que eu deixei de fazer? E olhar para dentro de nós e começar a ver as coisas do nosso passado, feridas, não é bom. Ninguém gosta de mexer em feridas, porque dói. Dói muito. Em algumas situações tem feridas que ainda não cicatrizaram, porque aquilo que precisa ser feito para cicatrizar, nós não permitimos fazer. Nós não fizemos. Como você está com uma ferida, e por um acaso ela está, que é da área de saúde, vai dizer se eu estou certo ou não. Quando você está com uma ferida e ela está inflamada, ela está cheia de pus, para aquela ferida cicatrizar, você tem que raspar, tirar toda aquela pele morta, tudo ali que está cheio de pus, e começar então a tratar como ela deve ser tratada, para que então ela possa começar a criar uma casca até cicatrizar. Só que existem feridas dentro de nós que a gente não permite, porque a gente tem tanto medo dela doer, que a gente não mexe, deixa lá, e a gente não percebe que aquilo é uma ferida que, se ela não sarar, a nossa vida ela não tem como progredir. Nós não temos como avançar quando ainda há dentro de nós feridas, sabe? Quando ainda há coisas dentro de nós que não foram tratadas, que a gente não permitiu que o Senhor tratasse. Eu já compartilhei com os irmãos aqui há alguns anos, uma outra pregação de uma situação que eu vivi na infância, na minha adolescência, né? Com uma pessoa muito próxima da minha família, e aquilo gerou em mim uma ferida, e eu consegui falar para os irmãos o que tinha acontecido e achava que estava tudo bem. Não, eu já liberei perdão, não tem mais nada. Só que esses dias lá, minha mãe, eu percebi que não. Porque quando a ferida está cicatrizada, está no mesmo ambiente que a pessoa que te feriu, não te machuca, não te incomoda, você consegue socializar. Não é que você esqueceu, ninguém aqui sofre de amnésia, mas você de fato liberou perdão. Então aquilo que aquela pessoa te fez não te dói mais, não te causa absolutamente nada, e você consegue viver perfeitamente no mesmo ambiente que essa pessoa. O Espírito Santo de Deus falou para mim: o teu comportamento está certo? Você é uma pessoa que abraça todo mundo, sem conhecer, conhecendo, você abraça todo mundo, até as pessoas na rua que vêm falar com você, que tu não sabe nem quem é, tu abraça. Com essa pessoa você não consegue ficar perto. Ele chega para tentar um assunto, você dá um jeito e sai. De fato, essa ferida está sarada dentro de você. E eu fui remoer essa ferida dentro de mim. Eu fui lá nas minhas memórias do passado, fuçar aquilo que eu não queria, abrir outra vez aquilo que eu não queria, e ali eu entendi que eu ainda não havia fechado essa brecha, eu ainda não havia me permitido, eu havia só camuflado ela, na verdade. E eu falei, e ali eu me arrependi, doeu muito, irmãos, voltar, relembrar aquelas imagens do passado, doeu pra caramba, eu voltei a chorar, e eu falei, Deus, eu nunca mais vou chorar sobre isso. Foi a última vez, porque a partir de hoje essa ferida cicatriza definitivamente no mundo. E quando eu me permiti voltar, chorar, lamentar, a minha posição foi diferente. A minha mãe nunca me viu abraçar aquela pessoa. Por que será? Ela não sabe, eu nunca contei a ela, como eu falei para os
E um pouco antes de ir embora, eu falei, hoje eu vou quebrar isso na minha vida. Eu abracei aquela pessoa. Mas eu abracei aquela pessoa como eu abraço vocês quando eu estou aqui. Eu falei, eu nunca mais vou chorar sobre isso, porque isso definitivamente não me prende mais. É algo que cicatrizou para sempre dentro de mim. Então, uma das coisas para a gente recomeçar a reconstruir é entender que existem feridas que você e eu precisamos permitir que o Senhor sare dentro de nós. Que não venha mais causar dor, porque tudo aquilo que ainda te prende ao passado, né, coisas que te prendem ao passado não te permitem avançar. Sabe quantos filhos são órfãos de pais vivos? Eu sou órfã de pai vivo. Eu não tive a paternidade do meu pai, mas isso não me impediu de ser uma boa mãe para os meus filhos. Meu marido também teve um pai bom, mas não um pai presente. O pai dele foi ausente. Mesmo morando com ele, o pai dele era ausente. Mas isso não fez com que ele não se tornasse um bom pai sobre os nossos filhos. Não exercesse a paternidade sobre os nossos filhos. Querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. A mulher, né, diz a palavra do Senhor que o homem foi criado do pó, mas a mulher o Senhor tirou da costela. Ele tirou do osso, porque a mulher é forte. A mulher é forte. A mulher, quando ela quer, ela é capaz de qualquer coisa. Não há impossíveis para uma mulher. Porém, exercer paternidade, isso ela não pode. Porque isso é algo de pai para filho. Só os pais conseguem exercer paternidade sobre os seus filhos. A mulher, por mais que ela se doa, não é o que ela foi chamada para fazer, não é o que ela foi criada para ser. Ela foi criada para ser ajudadora, intercessora. Mas o sacerdote do lar, a figura paterna ainda é o pai, vai permanecer sendo o pai. Ah, Márcia, mas eu não tive um pai. Eu também não. Eu tive um padrasto muito ruim, mas um pai eu não tive não. Mas aqui, ó. Esse livro fala que tem um pai aqui, ó, que explica para você e para mim tudo aquilo que o meu pai, que o seu pai não te fez. Tudo aquilo que o meu pai e o teu pai não fez em nossa função aqui, ó, ele faz. Ele se apresenta para você e para mim como um pai. Se você buscar os ensinamentos dessa palavra aqui, tudo que está aqui é o que você precisa para exercer paternidade sobre os teus filhos. Aqueles que são casados, que já têm filhos, não abram mão de ser paternidade sobre os seus filhos. Não deleguem isso aos pastores da igreja, aos líderes da igreja. Você é paternidade sobre o seu filho, seus filhos. Vocês que ainda são jovens, Breno que futuramente vai ser pai, não permita que nenhuma outra pessoa exerça a paternidade sobre a vida do seu filho. Você é a paternidade que ele precisa. Aqueles que ainda não são casados, mas que desejam casar, cresçam com esse entendimento de que quando vocês tiverem os filhos de vocês, é a paternidade de vocês que vai abrir o caminho dos filhos de vocês. Então Neemias teve a primeira atitude. Aliás, deixa eu voltar aqui, falar uma coisa para as mulheres também. A gente bate muito nos homens quando a gente está aqui, mas eu quero falar com as mulheres também nesse lugar. Mulheres, nós temos sido coroa dos nossos maridos, ou nós temos sido a desgraça dos nossos maridos? E aí? Temos comido. Você vai casar um dia, calma. Já vai aprendendo. Já vai aprendendo, desde já. Que casa não se limpa sozinha. Comida não vai
aparecer no teu fogão. Roupa não entra na máquina sozinha. Não vai pro varal sozinha. Ah, Márcia, mas isso o homem pode ajudar? Pode. Mas não é a função dele, queridas. Há uma ajuda que vem e que eles podem e devem fazer. Mas essa parte é nossa, querido. Então vamos fechar essa brecha também. Em nome de Jesus. Vamos ser mulheres que edificam os lares. Sabe, se você tem uma ajuda em casa, glória a Deus, pula, corre, grita. Mas se você não tem, dá glória a Deus também, porque você tem uma família e tem uma casa para limpar. Tem muitas mulheres aí que almejam ter um marido, uma casa para cuidar e não tem. Você tem, o Senhor te deu. E aquelas que ainda estão no processo, como a minha filha, quando chegar a sua vez, honra. Sabe, ontem eu saí de casa, quando eu cheguei em casa, a casa estava limpa. Glória a Deus por isso. Acontece sempre? Não, mas quando acontece, meu Deus, que felicidade. Só que quando ela tiver a casa dela, ela não vai ter essa escolha. Ou ela limpa, ou ela limpa. E nisso está o cuidado da esposa, da mulher, com o seu marido e com os seus filhos. Então hoje eu quero te convidar a fechar todas as brechas. Sabe, a tapar aqueles buraquinhos que a gente acha, ah, mas isso não tem nada a ver. Tem muito a ver. Porque se a gente for comparar um casamento com um casamento dessa terra, com o casamento que o Senhor está nos propondo, Ele vem para uma noiva limpa, em todos os sentidos, adornada, preparada, sábia. Então nós, mulheres, temos que ser a coroa dos nossos maridos. Sabe, aquela que as pessoas apontam, olha lá, caraca, olha como o marido dela está bem vestido, olha como o marido dela está bem cuidado. Aquela mulher ali é uma mulher valorosa. É desse jeito mesmo. Caramba, olha como o filho dela só anda arrumadinho, está sempre limpinho, sempre cheirosinho. Olha como ela é uma boa mãe. É dessa forma. É dessa forma. É assim que tem que ser. Amém? Amém. E depois que Neemias, então, chorou, lamentou, jejuou por alguns dias, de dia e de noite. A Bíblia não fala que ele ficou eternamente chorando, eternamente jejuando, eternamente não. Foi por um período, alguns dias. Depois disso ele se posicionou. Sabe por que muitas coisas não mudam em nós? Porque a gente não se posiciona. Olha só o que falei para vocês. Neemias nunca esteve em Jerusalém, certo? Mas quando ele foi orar ao Senhor, ele tomou para si. Ele não apontou para o outro, não. Ele tomou para si. Ele bateu nos peitos e falou: essa culpa é minha. Eu tenho pecado contra o Senhor. Eu tenho sido corrupto contra o Senhor. Conforme a gente leu lá no versículo 7. Temos agido corruptamente contra ti, e não temos guardado os teus mandamentos, nem estatutos, nem juízes que tu ordenaste ao teu servo Moisés. Ou seja, temos sido corruptos e desobedientes. Então a primeira coisa que ele fez foi se posicionar e chamar para ele a responsabilidade daquilo que precisava mudar. Então, enquanto você ficar apontando para o outro, ah, mas eu não sou feliz porque o outro é assim, ah, mas isso não dá certo porque a fulana não faz, ah, porque isso não dá certo por causa de... Não, a culpa é sua, é minha. Chama para você a responsabilidade, porque os erros quem comete é você. Sou eu. Deus não tem nada a ver com isso não, querido. Ele não tem nada a ver com os erros que a gente comete, com as escolhas que a gente comete.
Sabe por que a gente comete tanta escolha, a gente faz tanta escolha errada? Porque o temor do Senhor já saiu da nossa vida. O Senhor, a palavra de Deus, ela é muito clara. Muito clara. Sabe? Tudo que a gente precisa está aqui. Já falei isso para vocês uma vez. O nosso manual de vida é a palavra de Deus. Sabe? Tem um monte de gente aí buscando profeta, profecia. A maior profecia é essa aqui, ó. E não muda. Tudo pode passar, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Tudo que você precisa saber está aqui. Como você deve se comportar, como deve ser o teu falar, como deve ser as tuas vestimentas, como deve ser o teu agir. Está tudo aqui. Mas como é que eu vou falar de um Deus que eu não conheço? Como é que eu vou tomar as decisões corretas se eu não sei porque eu não busco em Deus? Aí quando eu não busco em Deus as respostas que eu preciso, eu ando como os insensatos, como diz a palavra de Deus. Efésios 5,17. Põe para mim, Filipinho. Glória a Deus. Tá bravo? Como deixa eu procurar aqui. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aí você vê, você e eu, Ih, gente, não sei falar bonito não. Rotinamente. Essa palavra que você pode falar. Constantemente, pronto. Caindo no mesmo erro. Caindo no mesmo erro. Praticando a mesma coisa. Ciclo após ciclo, vivendo a mesma situação. De novo isso. Mas por que de novo isso? Porque a gente tem andado insensato, agindo na nossa própria vontade, fazendo aquilo que nos dá na telha, achando que a vontade da nossa carne é a vontade de Deus, porque a gente tem isso. Não, eu ouvi de Deus. Ouviu nada, ouviu foi da tua carne, da tua vontade. Aí dá errado. Não, é porque nada, porque tu fez porque tu quis. Deus não tem nada a ver com isso não, querido. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem, Ele só tem compromisso quando a gente está debaixo do temor dEle. Quando a gente vai fazer as coisas dentro da vontade dEle. Quando a gente busca Ele nas escrituras dEle, qual a decisão tomar. Aí sim. Mas quando eu acho, quando eu penso na minha ansiedade em tomar partido, em ir lá e fazer e depois dar errado, ah Deus, mas porque dá culpa a Deus. Mas Deus estava aqui na minha cara, eu achei que era para fazer. O maior engano das nossas vidas é achar que porque está fácil demais, porque apareceu na nossa frente, é para a gente fazer. Quando existe uma conexão direta com o Senhor, a gente consegue discernir quando algo vem da parte de Deus e quando não vem da parte de Deus. E quando a gente não tem essa conexão, quando a gente está desconectado da palavra do Senhor, quando a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, né? A gente não tem o nosso momento com Deus, fica muito difícil. Muito difícil. Tem pessoas que confundem a minha voz com a Bia no interfone, mas eu duvido que o Moisés confunda a minha voz com a dela em qualquer situação. Por quê? Convívio, intimidade. Você tiver intimidade com o Senhor, você consegue discernir. Não, isso aqui vem de Deus, isso aqui não vem da parte de Deus. E quando você não tem, tudo que vem é de Deus. Não é não. Amém. E outra coisa, né, um terceiro ponto, para a gente recomeçar, reconstruir, a gente precisa guardar o temor do Senhor. E como é que a gente guarda, né, esse temor do Senhor? Provérbios 9:10 fala. Felipe? Provérbios 9:10.
temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a sua prudência. Salomão diz para a gente buscar a sabedoria. Quando ele fala isso, a gente entende que a sabedoria é como se a sabedoria fosse uma pessoa. E quando você encontra a sabedoria, você se torna um santo prudente. Então, primeira coisa, alguma coisa que a gente precisa aprender, depois de se posicionar, é guardar o temor do Senhor. Sabe? É buscar agir com sabedoria, porque quando eu ajo com sabedoria, eu estou temendo ao Senhor. Não é temor de medo, não, porque se eu fizer isso, tal coisa, o Senhor vai me matar, o Senhor vai fazer isso, não, amor. Não, queridos. Temor quer dizer amor, respeito. Quando você ama uma pessoa, quando você tem respeito por uma pessoa, você não quer perder esse amor, esse respeito por nada. Então você anda como? No sapatinho, pisando em ovos para não falar, para não ofender, para não machucar, porque de forma alguma você quer perder o respeito e o amor dessa pessoa. E assim é com o Senhor. Quando a gente ama o Senhor, a gente não sai por aí fazendo o que dá vontade, o que dá na nossa telha, aquilo que a gente acha que é o melhor para mim. Não, a gente busca nele a sabedoria para tomar as decisões corretas. E dentro de guardar o temor do Senhor, muitas das vezes a gente vai precisar exercitar a nossa fé. Sabe? Temer ao Senhor é exercitar a nossa fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Coloca para mim, Filipinho. Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade, goza, né? No sentido de aproveita do bem. Mas no dia da adversidade, considera, para. Porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Deixa eu falar, vocês entenderam esse versículo? Aqui fala que tanto o dia bom quanto o dia mau foi o Senhor quem fez. Ai, mas eu estou vivendo, está pesado, está isso aqui, foi o Senhor que fez. O dia da prosperidade, aquele dia em que tudo te vai bem, que tudo está dando certo, se regozija, se alegra, porque o dia mau vai vir. E quando o dia mau vier, exercite a sua fé. Para pensar, para agir com sabedoria, para buscar o Senhor. Não sai como insensato, fazendo loucuras, fazendo o que te der vontade de fazer, porque você está vivendo um dia mau, porque o dia mau também vem do Senhor. O dia mau também vem do Senhor. Infelizmente a nossa vida não é só coisa boa, não. Então, se está na coisa boa, está vivendo um momento bom, fica de antena ligada, porque o momento ruim vai vir. Está vivendo um momento ruim, aguenta firme, porque vai vir coisa boa. E quem diz essa palavra do Senhor, querido, não sou eu. É a palavra do Senhor que nos diz que o Senhor, Ele permite vir o dia mau sobre nós. Ele não nos permite conhecer o que vai acontecer no futuro, justamente para não nos causar ansiedade. Ele mesmo diz para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma, porque de todas as coisas que nós precisamos, Ele sabe. Obrigada, papai. E muitas das vezes Ele não dá, não é porque a gente não está preparado. Eu tenho 2 filhos, 2. A Hannah, que é de criação, mas não eduquei. Estive muito presente, mas não eduquei. Agora os meus 2 eu eduquei. Eu abri mão de trabalhar para educá-los. Uma é obediente. Glória a Deus por isso. Sabe, não faz nada sem mãe, posso? Vai fazer 21 anos, mas não tomou uma decisão sem consultar a mim e o pai dela. O outro
ou menos. E quando ele desobedece, ele deixa de ser meu filho? Não deixa de ser meu filho. Porém, quando ele quer algo novo, né, quando ele quer um joguinho novo lá pro PlayStation dele, não, agora não, porque você está na desobediência. Então aguarda aí um pouquinho na disciplina, obedece primeiro. Quando você estiver obedecendo, quando eu achar que você merece, eu te dou, mas agora você não vai ganhar não. E é assim que Deus faz com a gente. Aos filhos obedientes, ele tem o prazer de dar, porque ele sabe que aquilo não vai corromper os princípios que estão no filho. Porém, ao filho desobediente, ele... E muitas das vezes ele não deixa vir, ele não abençoa, justamente para a gente não se perder. Porque se a gente está na desobediência e a gente está ganhando e a gente está dando, a gente não vai chegar nunca à maturidade em Deus. A gente vai ser sempre filho, menino. E Deus não vem, sabe? Deus não quer que nós sejamos filhos meninos. Deus quer que nós sejamos filhos maduros. Então Deus não faz. E se você está na desobediência, está no erro e está sendo abençoado, vigia. Pode ser que não seja Deus te abençoando, viu? Vigia. Porque às vezes a gente recebe bênção sem estar merecendo, estando na desobediência, e é para juízo. Então, se você está vivendo uma vida que você sabe que não está de acordo com os princípios, com a vontade do Senhor, e ainda assim tudo está te dando bem, está tudo indo muito bem, dando certo para a sua vida, então, meu bem, eu acho com você ir ler a Bíblia. Tem alguma coisa errada que não está certa. Olha o que Neemias, para a gente fechar, olha o que Neemias fala no versículo 10. Ele fala assim: ora, estes são os teus servos e o teu povo, os quais têm redimido pelo teu grande poder e pela tua mão forte. Nós nunca vamos deixar de ser filhos de Deus. Nós nunca, uma coisa é impossível, é Deus deixar de ser o nosso Pai. Não há pecado que você e eu possamos fazer que vai deixar de sermos filhos de Deus, dele ser seu Pai sobre a nossa vida. O que vai acontecer é que aos filhos obedientes, ele tem prazer em abençoar, e aos filhos da desobediência, sabe, não há nada. Mas o meu passado, você não conhece o meu passado, nem você o meu, e nem você o meu. Não existe coisa alguma, demasiadamente, que eu e você possamos fazer vai deixar que nós deixamos de ser filhos de Deus. Nós continuaremos sendo filhos de Deus. Agora, se a gente vai ser obediente ou desobediente, aí é uma escolha nossa. Neemias fala que Israel, a gente sabe, né, da trajetória do povo de Jerusalém, o que eles fizeram, eles se corromperam, eles criaram outros deuses para eles fizeram de tudo. O Senhor permitiu que fossem levados ao cativeiro, o Senhor os libertou do cativeiro. Estava lá Neemias com maior boa vontade, reerguendo as muralhas, foi zombado, riram dele quando ele se posicionou e disse: eu vou tapar as brechas. Riram dele, vão rir de você, vão rir de mim quando a gente estiver vivendo uma situação errada, e eu me posicionar e colocar: não, agora eu vou fechar, eu vou tapar essa brecha, porque eu entendi que as muralhas do meu coração, elas precisam estar levantadas para que o mal, a morte não chegue até mim. Vão zombar de você, aquela, tem jeito não, tem jeito sim, tem jeito sim. Pode levar o tempo que levar. Neemias levou 50 anos para conseguir tapar as brechas de Jerusalém, para reconstruir as muralhas, mas ele reconstruiu porque ele se posicionou. E no que ele se posicionou, todo o
recurso, entenda isso, guarda isso no teu coração. No dia em que você se posicionar, o próprio Senhor vai te dar todo o recurso que você precisa para você tapar as brechas que estão abertas aí na sua vida. Quando Neemias se posicionou sozinho e falou, chorou, se humilhou, jejuou, ele foi lá e falou, Deus, eu quero, me ajuda, eu quero erguer, eu quero tapar essas brechas. E Deus enviou todo o recurso que ele precisava. Neemias era só um copeiro, ele não era um pastor, ele não era um líder, ele não era nada, ele era um copeiro, ele era um servo do rei. Mas o Senhor foi lá e tocou no coração daquele rei e ele foi escoltado. Aquele rei mandou exércitos para ir junto com Neemias para reconstruir aquele lugar. Ele mandou os recursos que ele precisava, ele mandou as madeiras para reconstruir os portões da cidade, ele mandou as pedras que precisavam para ser colocadas na brecha, ele enviou pessoas para ajudar Neemias. Então, meu irmão, o dia que você se posicionar e disser, eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais essa brecha aberta na minha vida, eu quero fechar isso, e o Senhor contemplar a verdade do teu coração, o próprio Deus, o próprio Senhor vai enviar todos os recursos que você precisa para tapar a brecha que está aí. A única coisa que ele precisa é que você se posicione. Porque se você e eu, se a gente não se posicionar, não há o que ele fazer. Ele não vai deixar de ser teu pai, ele não vai deixar de ser meu pai, mas ele não vai poder nos ajudar, porque a nós foi dado o direito de escolha. Ele nos permite escolher tapar as brechas ou ficar com elas. Então nessa manhã eu quero te desafiar a tapar as brechas. Se você quer começar, quer recomeçar, volta. Você sabe onde foi que você parou. Você sabe, eu sei aonde eu parei. Você sabe aonde foi que você parou, aonde foi que começou a dar errado. Então volta lá aonde começou a dar errado e começa a fazer tudo diferente agora. Começa a fazer tudo diferente agora, da forma correta, da forma que agrada a Deus. Cara, mas eu me envolvi, eu me meti num relacionamento, né, que não está dando certo, que não veio da parte de Deus para mim. Recomeça. Senhor, olha, eu comecei sem a autorização do Senhor, eu não te busquei para fazer isso, mas Senhor, a partir de hoje eu quero fechar as brechas que eu estou dando, que está dando errado nessa situação, no meu trabalho, no meu relacionamento, dentro da minha casa, com os meus filhos, com os meus parentes. Eu quero, Senhor, me ajuda, daqui para frente me ajuda. E Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te ensinar como fazer para você caminhar, para você tapar as brechas. Demorou 50 dias. Talvez para mim demorou 12, 47, 20 quantos anos? 35 anos. Demorou 35 anos para eu fechar definitivamente aquela brecha. Aleluia! Não faça como eu. Não espere 35 anos para cicatrizar uma ferida dentro de você. Faça como Neemias, que demora no máximo 50 dias. Que demora no máximo 50 dias. E as muralhas, as fortalezas que você precisa para vencer os teus inimigos, elas estejam de pé. Amém? Fique de pé comigo, querido. Senhor, nessa hora eu quero clamar a Ti, Deus. Senhor, Tu sabes, ó Pai, o motivo dessa palavra, o porquê dessa palavra. O Senhor conhece cada coração que está aqui, Senhor. E eu sei, ó Deus, que existem pessoas aqui que precisavam ouvir isso, Senhor. Então eu te peço, ó Deus, que nessa hora essa palavra ela venha cair, ó Deus, em boa semente, Pai. Prepara o coração, Senhor. Prepara a terra do coração dessas pessoas que estão aqui, ó Deus, para que essa palavra não se perca, ó Deus, para que elas entendam, Deus, que recomeçar
que venha tentar roubar essa palavra, roubar essa semente, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, porque estamos num novo ano novo, Pai, e nós queremos prosseguir, ó Pai, de forma diferente, ó Pai, andar de forma diferente, ó Pai, ter relacionamento com o Senhor, ó Pai, sermos guiados pelo Senhor, ó Pai. Então, que nesse tempo, ó Pai, que para esse novo ciclo, Senhor, de reconstruir, de recomeçar, Senhor, nós nos posicionemos, Pai, da forma certa, da forma correta, ó Pai, entendendo que o Senhor é o nosso Pai, lançando, ó Pai, tirando de nós todo o espírito de orfandade, Senhor, porque nós éramos órfãos, ó Deus, e o Senhor nos resgatou, e hoje nós somos teus filhos, Pai. Então não existe ninguém órfão de Pai aqui, porque nós temos a Ti como Pai, Senhor. Então que o nome de Jesus, ó Pai, nessa hora, o Senhor possa estar, ó Deus, verdadeiramente convencendo, ó Pai, aqueles que precisam ser convencidos, ó Pai, através da Tua palavra, ó Pai, através da Tua vontade.